O Ministério Intelectual adverte: o consumo deste conteúdo poderá ocasionar a completa quebra de dissonâncias cognitivas e paradigmas da engenharia social de massas. Se persistirem os sintomas, busque mais conhecimento. Não existem limites para o consumo seguro dessa substância. Canal Conhecimento. We are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS 4 News produces. But we are concerned about the troubling trend of irresponsible, one-sided news stories plaguing our country. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think, and this is extremely dangerous to our democracy. Baseando-se em desejos insaciáveis, sendo caracterizados por hipocrisia, vaidade e arrogância, presos a conclusões falsas devido à ilusão, eles agem com base em decisões impuras, apegados a inúmeras preocupações que terminam somente com a morte e comprometidos com o prazer vindo de objetos, concluem: isso é tudo. Bhagavad Gita. A percepção da realidade. No mundo antigo, a percepção da realidade era formada de modo crítico. As respostas não eram absolutas e a verdadeira essência do conhecimento residia nas perguntas. A realidade não era percebida única e exclusivamente via 5 sentidos, pois demandava introspecções e meditações para além do plano cartesiano da existência. Naquela época, indivíduos não eram versados em matérias únicas, pois sabiam que a realidade se formava através de um sistema extremamente conectado e inseparável. O mundo visível e invisível, juntos, eram a resposta para todas as perguntas. Assim, um filósofo também era matemático, astrônomo, astrólogo, alquimista, ocultista. Sabia-se muito sobre várias coisas. Hoje, temos PhDs em ínfimas frações de algum conhecimento. E aqueles que não são especialistas parecem não ter o direito crítico de questionarem quaisquer fundamentos. Nos tempos modernos, onde quanto maior a caixa, mais coisa podemos guardar dentro, nos esquecemos que a essência universal provém da própria singularidade, um ponto infinitamente pequeno, mas que contém toda a informação do universo em si. A partir disso, somos o que somos e não necessitamos de gigantescas caixas, embora muitos as desejem. Por acharmos que temos todas as respostas, paramos de fazer as perguntas corretas. Em 2021, pensar criticamente se tornou sinônimo de negacionismo, antidemocracia e fake news. Trabalhar através do método científico se tornou anticientífico. As verdades são ditadas por instituições supranacionais, meios de mídia ideológicos e parciais e, pasmem, até pelos donos das maiores empresas e conglomerados tecnológicos da história. A verdade dos séculos só existe através desses indivíduos, multibilionários e suas grandes estruturas de engenharia social e modulação do pensamento humano. Isso é, por si só, desumano. Como você percebe sua realidade? Presos às falsas virtudes da matéria, percebemos a realidade de 2 formas. Primeiro, através dos 5 sentidos, traduzindo informações do mundo externo, que são as experiências vividas. Em segundo, via meios de mídia televisionados, jornais e a fabulosa internet. Ouso dizer que muitos preferem acreditar na programação televisiva do que em seus próprios sentidos. Mas por quê? Verdade seja dita, porque assim nos foi condicionado e imposto. Na década de 80, 50 empresas dividiam o monopólio midiático nos Estados Unidos da América. Hoje, 6 grandes conglomerados decidem o que é informação relevante ou não. Mas como é que isso começou? Documentos liberados via FOIA, Freedom of Information Act, nos contam os fatos. Pós-Segunda Guerra,
instituída uma nova visão de mundo, se fazia necessário criar métodos de controle. O mundo queria se informar e consumia notícias escritas diariamente através do que conhecemos como jornal impresso. Jornalistas passaram a expressar suas opiniões acerca de fatos, mas se cada um decidir por abordar diferentes prismas dos fatos ocorridos, o pensamento crítico humano cresceria exponencialmente e, munidos de diferentes visões, poderíamos chegar às nossas próprias conclusões. Isso seria uma afronta ao condicionamento e modulação social preteridos. Em 1947, com a explosão do caso Roswell, no Novo México, se fez evidente a necessidade de criar uma agência central de inteligência, um órgão que atuasse para prevenir possíveis narrativas indesejadas. Obviamente, balões meteorológicos e alucinações coletivas eram o principal diagnóstico daqueles que se deparavam com fenômenos não convencionais. A agência tinha a palavra final dos fatos. Mas isso não era suficiente, pois jornais impressos ainda detinham autonomia e independência, podendo conjecturar fatos omitidos pela própria agência. Bom, então como uma agência recém-criada poderia influenciar o pensamento coletivo sem impor medidas ditatoriais a um povo que acabara de vivenciar o totalitarismo nazista com suas propagandas e lavagens cerebrais? Infiltração. É nesse contexto que surge a Operação Mockingbird. Em linhas gerais, tal operação consistia em infiltrar agentes de inteligência nos principais jornais. Uma forma sorrateira de condicionar o pensamento coletivo, sem que seus alvos se dessem conta disso. Sim, os alvos somos nós. Ainda assim, muitas pessoas mantinham o pensamento crítico e formavam suas concepções de realidade por si mesmas, um ultraje ao plano obscuro da CIA e seus controladores. Era preciso descredibilizar os que pensavam fora da caixa. Surge o termo teoria da conspiração. Toda expressão divergente do pensamento único imposto pela Mockingbird era uma expressão negacionista de teóricos da conspiração. O termo tomou proporções globais a mando da agência, passando a ser utilizado diariamente pelos braços jornalísticos da CIA. Claro que, para a maioria na época, a Operação Mockingbird também não passava de devaneios dos teóricos conspiracionistas. Não eram censurados como hoje em dia, mas isso não fez deles mais críveis. A vingança destes livres pensadores veio na década de 70, quando perante uma comissão denominada Church, agentes infiltrados assumiram a veracidade da Operação Mockingbird. A teoria caiu por terra e a conspiração foi evidenciada de fato. Jurando de pés juntos, com o mesmo olhar caracteristicamente falso e vazio de sempre, diretores da agência diziam que a Mockingbird havia sido enterrada. Mas outra forma, ainda mais invasiva e hipnótica, estava em ascensão: a televisão. Não precisamos de exacerbados exercícios de raciocínio para entendermos a lobotomia causada por este aparelho. Como zumbis reunidos em torno de corpos em decomposição, famílias viam na televisão seu maior ápice informativo e de entretenimento. A Operação Mockingbird agora se movia a pleno vapor, oscilando entre frames coloridos e hipnotizantes. Passamos a idolatrar falsos ídolos na medida em que eram os únicos detentores da informação e do lazer. Só nos bastava apertar um botão. O tom da lobotomia. Saberemos que nossa operação foi bem sucedida quando tudo em que o povo acreditar for mentira. Quantos aparelhos que divulgam a visão de poucos existem em sua casa hoje? A televisão, do inglês television, que significa conte uma visão, conte uma versão, que provavelmente seja deles. O dispositivo que só funciona caso você queira, lhe brinda com percepções da realidade denominadas programas. Sabe o que significa programação? Pois é. Via questões cromáticas e sonoras, emanando o eletromagnetismo de seus componentes, moldam sua percepção de realidade. Programas como novelas e reality shows nos fazem vivenciar uma vida que não é nossa. Óbvio, pois somos reais. A ansiedade de vivermos o que não somos, de termos gigantescas mansões e experienciarmos uma vida de cão,
aquelas que as novelas tentam normalizar em seus amores e relações impróprias, no intuito de nos deixar menos sensíveis a questões morais antes imutáveis, hoje permeia o inconsciente coletivo. Os jornais seguem suas linhas não independentes, recebendo incentivos financeiros daqueles que têm seus próprios objetivos e interesses individuais. Isso é o que hoje a gente chama de notícia. Isso é o que você consome para se sentir informado. Um loop permanente, onde quem pensa diferente é o desinformado, propagador de fake news e pode, inclusive, receber intimações supremas, se é que vocês me entendem. Parecia o fundo do poço. Nossa percepção de realidade estava condicionada aos condicionadores. Mas uma ferramenta viria para mudar este paradigma. Surge a World Wide Web. Sob o pretexto de serem uma plataforma global conectada, onde a liberdade de expressão individual poderia chegar aos confins do globo, abraçamos essa ferramenta. Mas assim como armas brancas, ferramentas podem ter dois gumes. Tudo depende de como as utilizamos. Uma crescente onda de livre pensadores e pesquisadores, os antigos teóricos conspiracionistas, agora poderiam difundir seus estudos e conhecimentos não convencionais sem restrições espaciais. O monopólio desinformativo, televisivo e impresso ficou obsoleto diante de tantas vozes livres em contrário. Era preciso calá-las. E os donos do mundo, versados na arte da ilusão e mentira, passaram a perseguir vozes e pensamentos que não fossem condizentes com suas narrativas imperialistas. Checadores de fatos e a completa censura são seus métodos mais notórios. Bem-vindos à realidade da distopia de George Orwell. Essa é a tônica de nosso século e a maior guerra informativa já vivenciada. De uma coisa eu tenho absoluta certeza. Não estamos experienciando essa ditadura global à toa. Nossas existências convergem nesse exato momento temporal, pois somos os únicos capazes de alterá-la. Não, você não está sozinho. Um exército digital foca suas energias em expor o falso e trazer à luz verdades antes ocultadas. Nada pode conter o que está por vir. O povo, munido de conhecimento, empunhando a espada da verdade e o escudo da coragem, será o dínamo criador de uma nova realidade, pautada no amor, na harmonia, na união e na verdade. Construiremos um novo mundo, mas para isso precisamos formar uma massa crítica essencial à mudança. O conhecimento e a verdade são a única forma de obtermos êxito em tão grandiosa e honrosa missão. Não estou preso a quaisquer grilhões políticos, religiosos ou econômicos. Nós somos seres atemporais, vivenciando tempos extremos. Minha segurança provém da fagulha divina que em mim habita. Saímos de uma singularidade inicial e a ela retornaremos. Ao chegarmos à presença do incognoscível no final de todos os tempos, qual será a sua experiência de vida? Qual será a justificativa por não ter feito aquilo que veio a vida matéria para fazer? Alegará ignorância ou talvez desconhecimento? Não mais, pois lhes convido a fazer parte da maior transmutação global de nosso tempo. Sei que cada um fará brotar a semente do porvir de sua própria maneira, regando-a na medida de sua própria vontade. Mas saibam que jamais estarão sozinhos nessa empreitada. Spes messis in semine. A esperança da colheita reside na semente, e onde um for, todos irão. Star Wars. Lembre-se, Luke, o sofrimento de um homem é o sofrimento de todos. As distâncias são irrelevantes para a injustiça. Se não é interrompido a tempo, por fim o mal cresce a ponto de engolir todos os homens, aqueles que se opuseram e aqueles que o ignoraram. Não importa.